sempre com muita disponibilidade e com muita vontade de participação cívica, que eu estou disponível para falarmos no nosso distrito, no nosso concelho, em todo o país, e tenho sabido muito bem pessoalmente este tipo de trabalho, que depois de muitos e muitos anos na intervenção política e político-partidária, me tem dado espaço para fazer este tipo de coisas, este tipo de conversas, que eu considero extremamente importante. E eu gostaria de começar exatamente por vos cumprimentar por este encontro, sem sermos centenas, mas um conjunto de pessoas que ocupam uma parte do seu fim de semana livre para estarem aqui a conversar connosco, para nos ouvirem. Naturalmente que nesta mesa não pensamos todos da mesma maneira sobre as mesmas matérias, mas teremos com toda a certeza pontos de convergência, como teremos pontos de divergência, que será interessante ver discutir, ver aprofundar, ouvir opiniões. Depois dizer-vos também que não me parece que existam palavras sábias. Existem palavras que com outras palavras constroem verdades, porque não há verdades únicas nem há palavras únicas. Há várias verdades e há várias palavras. E é neste confronto das ideias e das palavras que nós construímos a democracia e a atividade cívica de todos nós. Nas nossas vidas privadas, nos nossos empregos e também na vida política. Eu acho que é bom que nos convençamos cada vez mais disto, que não há caminhos de excelência que alguns descobriram durante o sonho para pôr em execução no dia seguinte. Todos nós somos necessários à construção da vida pública e à construção também da vida autárquica. É por isso que eu queria ver, porque eu também me conheço e sei que gosto de falar, e muito, e que o Dr. Vasco conhece, sabe que isso que é verdade, ver se me controlo e não falo muito. E por isso tinha uma sugestão a fazer-vos. Eu não trouxe nada escrito, tenho aqui umas notas, porque também, quando tenho escrito, nunca leio, e portanto não me parece muito conveniente trazê-lo. Mas que não fôssemos muito longos nas nossas intervenções, para que pudéssemos discutir e que pudéssemos conversar. E daí que eu tentei sintetizar 3 ideias e queria ver se era suficientemente sintética nessa abordagem para depois passarmos à conversa, depois de ouvirmos os nossos, esses sim, amigos com experiência executiva no poder local, quer à minha direita, quer à minha esquerda. Porque a minha passagem pela vereação da Câmara de Santarém foi uma passagem sem pelouros, como vereadora na oposição, e portanto a gestão, embora neste último mandato com muita flores e com uma maioria relativa, de facto a minha intervenção tinha sido uma intervenção maior e da qual eu assumo a inteira responsabilidade, porque filo com muito prazer e muito gosto. Eu gostaria de, em primeiro lugar, fazer uma breve referência ao poder local. Não à história do poder local, que é uma história muito longa, mas para nós percebermos provavelmente a importância do poder local em Portugal, temos que o injetar de um pouco da sua própria história, naquilo que é o registro histórico português. Depois falar então um bocadinho de finanças locais e depois o futuro, porque é fundamentalmente de futuro que nós falamos, sempre que falamos no presente, porque é esse fundamentalmente que nos interessa, é essa a nossa obrigação de sermos mais velhos, de sermos séniores, de passarmos os nossos testemunhos sempre da melhor forma e que a nossa experiência de vida e a nossa experiência nestas matérias também do poder local seja uma experiência transmitida não por alguém que sabe tudo e que já fez todas as descobertas, mas por alguém que tem a maturidade de uma experiência vivida, dos muitos anos que já viveu e que, nesse sentido, a poderá passar àqueles que vêm depois, aos nossos filhos, aos nossos netos, etc. Aos nossos amigos mais jovens. E então, desta primeira parte da história do poder local, eu dizer-vos que, olhando para a história do poder local, quer na Europa, quer em Portugal particularmente, quer na zona central da Europa e na zona sul da Europa, quer na zona norte da Europa, o poder local aparece sempre como comunidades geográficas associadas a momentos de ruptura. O que é que isto significa? Provavelmente, não há estudos sociológicos sobre isto, mas significa que provavelmente as comunidades territoriais se percebem que para a intervenção e para a sua cidadania e para a defesa dos seus interesses, desde os mais pequenos interesses aos seus maiores interesses como cidadãos e cidadãs de um determinado território, o poder local legitimado pelo voto, ou não legitimado pelo voto, como sendo uma ditadura, é aquilo que, mesmo assim, melhor resolve o problema das populações. Se nós olharmos para o poder local em Portugal, não com estas características, como é óbvio, nós ouvimos falar do poder local desde a época medieval, o que é de algum modo interessante. E quando se dá a invasão romana em Portugal, os romanos, que dizem dos portugueses que é um país, que é um povo muito estranho, que não se governa nem se deixa governar, e está registado historicamente, e que somos... Já naquela altura era assim.
só tem vida a melhorar, com o vinho de Porto. Mas também não destroem esse conceito de autarquia, não de autarquia, não era assim que se chamava, de município. E deve ter sido por isto que a nossa própria Constituição, eu não tive nessa altura na Assembleia da República, que a nossa Constituição deixa ficar as duas palavras e as próprias leis. Se fala hoje muito em município e autarquia, portanto não se perdeu. Vai-se buscar o conceito socrático das antiguidades grega e romana, mas não se perde o conceito do município. E é exatamente nesta perspectiva que os liberalistas, para salvaguardarem o poder liberal contra o absolutismo em pleno século XIX, lembremos de homens da nossa terra, Passos Manuel, Alexandre Herculano, Almeida Garrett, que entendem também, imaginem, tantas centenas de anos depois, que o melhor é ter um municipalismo de proximidade que possa permitir, depois da vitória dos liberais, que as pequenas comunidades territoriais não percam essa vida liberal e não possam ser influenciadas por alguns absolutistas poderosos existentes em algumas regiões. E essa azáfama é tão grande, e nós não estamos muito longe, nem de Garrett, nem de... basta pensar no nosso distrito, nem de Garrett, nem de Alexandre Herculano, nem de Passos Manuel, que se criam municípios de uma forma impensável. Eu estou a lembrar que em Santarém é um município, mas Pernas também era um município. E todos nós devemos conhecer histórias destas. Samora Correia era município. E, portanto, estou a lembrar deste, que são aqueles que mais se falam, mas há dezenas deles pelo país. Portanto, havia municípios pequeníssimos, faz-nos lembrar hoje um pouco, se formos até São Tomé e Príncipe, se formos até Angola ou Moçambique, temos coisas deste tipo. Portanto, estamos no início da construção democrática, porque era uma unidade territorial de influência política. E esta questão hoje, e eu estou a falar dela por isso, não propriamente para fazer lições de história, que deve haver quem sabe disto muito mais que eu, mas porque eu acho que esta leitura que nós temos hoje ainda é a mesma. É mais atualizada, mais modernizada, mais democrática, mais para o 25 de 64, mas não foge do seu fundamental esta leitura que temos de territórios políticos ou partidários. Aqui está a CDU, ali está o PS, ali está o PSD, ali estão os independentes, etc, etc. E até é por isso que normalmente os partidos políticos se zangam muito com os independentes, porque são parcelas territoriais que deixam de ter aquele controle político ou partidário. Portanto, é uma leitura que não está muito ausente ainda hoje da nossa vida.